O único lugar onde a gente encontra vários tipos de bandido andando livremente, inclusive ladrão, é no pátio do presídio, no horário de banho de sol. Único não, eu conheço um lugar que tem ladrão andando livremente também. Você conhece outro lugar que tem ladrão andando livremente também? Que lugar é esse? Comício. Igual.